Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E essa noite temos o prazer de entrevistar o especialista de inteligência de mercado e pricing do grupo Tracker, Frederico Lanzoni. Obrigado, Frederico, por nos conceder mais essa entrevista. Frederico, nos fala um pouco sobre a Tracker, o grupo Tracker. Qual sua área de atuação, há quanto tempo está no Brasil? Ok. A Tracker começa no Brasil em 2000, ela tem aí 15 a 16 anos no mercado. Ela nasce e basicamente ela atua em dois setores. O primeiro, roubo e furto, então desenvolvendo tecnologias nesse setor, e um segundo setor de monitoramento. Então toda a cadeia logística e o que engloba a cadeia logística. Ela nasce, esse é o DNA da empresa hoje no Brasil. Ok. E o grupo, qual a nacionalidade do grupo? Ele é uma empresa colombiana. Hoje ela está presente no mundo inteiro, então Europa, Estados Unidos, e com uma atuação muito forte, tanto na América Latina como na parte da América Central. Esses são campos de atuação aí, os países que a Tracker está atuando. Agora, recentemente, o grupo Tracker, em parceria com a Fundação de Comércio Álvares Penteado, a FECAP, lançou um boletim econômico. Do que se trata essa iniciativa e qual a sua finalidade? Essa ideia nasceu da necessidade do mercado de ter dados sobre a economia do crime. O Brasil, em diversos setores, ela tem uma carência muito grande de dados, e o nosso setor, o setor do crime, o setor da economia do crime, tem uma carência. Então, por que não associar uma empresa de tecnologia com expertise, com experiência e produtos nesse setor, com uma instituição centenária e agregar esse conhecimento e começar a gerar valor, gerar notícias, informações para o mercado? E aí nasce o boletim Tracker FECAP, que é um boletim que a ideia é trazer essas informações para o mercado. É esse boletim aqui? Isso. E ele é focado mais na nossa tecnologia de roubo e furto, então de auto, caminhão, toda essa parte aí que a gente chama que locomove o país, né? Ela nasce basicamente dessa ideia, dessa idealização de trazer informação para o mercado. Tá. E a distribuição dele é gratuita? Como que funciona? É gratuita, ela é disponibilizada tanto nos nossos meios de comunicação, Facebook, site, a gente também tem um mail que a gente acaba enviando. A nossa parceira Álvares Penteado também atua dessa forma, ela acaba enviando para o mail delas, disponível no Facebook tanto da FECAP quanto da Tracker. Ela é gratuita, a ideia é que as pessoas leiam, que as pessoas tragam curiosidade, dúvidas, questionem, interagir com o mercado, trazer informação para o mercado e acabar interagindo com ele. O que o dia a dia influencia esse tipo de informação, esse tipo de dado? Tá. E você, caminhoneiro, você deve estar pensando, o que um boletim de um grupo, né, com a FECAP tem a ver com o transporte rodoviário de cargas? E eu te respondo. Recentemente, o Boletim Econômico Tracker FECAP lançou uma pesquisa que aponta que o roubo e furto de cargas cresceram 60% no estado de São Paulo, que, aliás, é a principal unidade, né, da federação. Como foi elaborado, Frederico, essa pesquisa e quais os indicadores apontados? Ok. A gente parte de dois pressupostos. Primeiro, a gente olha o mercado, então olha os dados da Secretaria de Segurança Pública. E o segundo ponto são as amostragens da própria Tracker. Nós temos um volume enorme de clientes e a ideia foi levar esses dados para a FECAP e fazer toda a parte metodológica para, ok, esses dados batem, esses dados funcionariam, é uma amostra aceitável. E com esses dados, trazer essa informação que vocês estão tendo agora, o aumento na criminalidade nesse setor agora de carga, e que influencia diretamente, inclusive, o público de vocês, o caminhoneiro. Entendi. Agora veja, Frederico, no Brasil há uma carência muito grande de indicadores, né? Sobretudo na área de segurança. Os indicadores que existem são essencialmente oficiais, né? Na sua opinião, já que você é um especialista em inteligência de mercado, por que ocorre essa carência? Olha, essa carência, ela não ocorre só no nosso setor. Em diversos setores a gente tem um problema muito grave no Brasil, que são dados, estatística. E mais que isso, a interpretação desses dados. Então, muitas vezes você acaba entrando no órgão público que ele tem dados muito ricos do setor.
e falta um pouquinho um mecanismo de interpretação desse dado. Por que está crescendo? O que está motivando o seu crescimento? Dá para diminuir? O que podemos fazer? E realmente o Brasil engatinha. Quando você tem Europa, Estados Unidos muito forte em dados, não só o Brasil, acho que creio que a América Latina tem um problema muito grave com dados. Isso é extremamente prejudicial para as empresas, porque a gente tem uma frase na Tracker que o que não pode ser mensurado não pode ser gerenciado. Sim. Como se toma decisão num setor onde você não tem dados, onde você não sabe o que está acontecendo, onde muitas vezes tem aquele eu acho, o acho é perigoso, tomar uma decisão errada baseada no acho. Eu creio que esses são os pontos principais aí quando a gente fala de dados e informações. Mais do que dados, nós temos um problema grave de informação, de interpretação desses dados, de mensuração desses dados e de alternativas, soluções mediante o que está acontecendo hoje no cenário nacional. O que se traduz, na verdade, então, em ser uma área bastante complexa, porque não se trata só de coletar os dados que estão no mercado, se trata, sobretudo, de fazer a leitura correta e fidedigna desses dados. É isso? Isso. Esse é o ponto principal, é o ponto que a gente tem a maior preocupação hoje, o dado está ali, mas o telespectador, o caminhoneiro, o cliente, o consumidor, ele não tem obrigação de olhar o número frio e entender o que está acontecendo. Verdade. Então, essa parceria, ela vai nesse sentido de, com os dados em mão, quais informações são essenciais? O que ele atinge a vida do caminhoneiro? O que ele atinge o mercado? O que o dia a dia é afetado? Porque às vezes o dado frio não dá essa percepção. E aí a informação já dá, olha, 60% de aumento no roubo de carga. O que isso influencia no meu dia a dia? O que eu tenho que começar a ficar sintonizado? Como eu tenho que me preparar nessa situação agora que a economia se apresenta para a gente? Nós temos uma prática, principalmente nos países chamados desenvolvidos, que é uma expressão que a gente já não utiliza há um bom tempo, por uma questão de politicamente correto, mas a verdade é essa. Nos países desenvolvidos, nos países em que o capital já deu um passo à frente, né, nós temos muitas empresas preocupadas com o social. E essas empresas, então, elas se voltam para criar uma fundação, enfim. Eu percebo que a Tracker está tendo esse tipo de preocupação. Não sei se motivada exatamente por essas mesmas situações ou se por uma questão de business, né? Mas a verdade é que a gente consegue enxergar que a Tracker está saindo do conforto dela de fazer o rastreamento, enfim, da carga, dessa preocupação de inteligência com a carga, para entrar numa outra área e como disponibiliza o boletim francamente aí para quem estiver interessado e para os canais competentes dela, o que motivou a Tracker foi esse mesmo caminho? Foram dois aspectos. Primeiro porque o caminhoneiro e o cliente é nosso parceiro. Qualquer situação que atinja esse público atinge a empresa. Nós temos que parar o Brasil tem essa percepção muito forte de achar que a relação cliente-empresa é fria. Não, é um relacionamento de parceria. E hoje as empresas de tecnologia estão mostrando isso. Acabou essa situação onde a gente trata o cliente friamente. Ele é um parceiro. Ele é, como diz o mineiro, que a gente abre a porta para dar um cafezinho e um pão de queijo, né? Então toda essa escolha, todo esse projeto que demorou quase um ano para ser moldado, ele foi olhando o cliente, olhando o mercado como nosso parceiro e também na estrutura do que a gente pode enriquecer o mercado. A gente acredita na Tracker que empresas que não olham mais para essa situação, não percebem o país que eles estão vivendo, a situação e o que a gente pode agregar como empresa para o país, são empresas que nascem mortas. Elas não têm um sentido, elas não têm um DNA forte. Sim. Então, foi até a preocupação de escolher, por exemplo, uma fundação para fazer parte. A própria Álvares Penteado ela é uma fundação, sim, sem fins lucrativos. Sim. E até excelência, a fundação, e trazer um pouquinho desse DNA novo, dessa situação nova que hoje o mercado vive, né? E como os dados gerados pelo boletim, na sua opinião, Frederico, pelo boletim econômico Tracker FECAP, pode auxiliar o setor de TRC? Ok. Primeiro, apesar dos dados no primeiro 60% de aumento assusta, a intenção não é assustar. Okay.
A gente até conversou um pouquinho sobre isso. Esse tipo de análise não é nova. Então, desde 68 nós temos esse tipo de discussão no mundo sobre a economia do crime, sobre todos esses setores. E o dado ele serve mais para prevenir e para pensar, ok, nós temos uma situação, a situação é essa hoje. O que podemos fazer? Como podemos nos prevenir ao sair de casa? Às vezes até situações mais simples, que rota pegar, sabe uma rota que é mais perigosa, posso ir para outra, até mesmo que tipo de tecnologia usar, e quando eu falo tecnologia, é tecnologia em geral. Então, a gente brinca, porque em 68 já estava se discutindo tecnologia, e em 68 já estava falando que tecnologia ajuda a evitar crime. Então, que tipo de tecnologia ou que tipo de preparação tem que ter ao sair de casa? Todos somos agentes da economia e a gente busca trazer externalidades positivas, o inverso da indústria do crime, que traz externalidades negativas, custo, muitas vezes prejudica até o consumidor final com aumento de preços. E a ideia é essa, é trazer os dados, trazer a realidade para o caminhoneiro e falar, olha, caminhoneiro, está aumentando as cargas, você hoje sai, acorda de manhã, acorda 4 da manhã, 5 da manhã para levar a sua carga, você tem que saber que essa situação é real, não é mais eu acho que está aumentando. Então, tem que se precaver, tem que ver o que existe no mercado para te ajudar em relação a isso, o que você pode fazer para prevenir em relação a uma situação dessa. Então, informação nunca é algo negativo, informação sempre é algo positivo que agrega e que traz coisas positivas ao consumidor final. Frederico, um momento, vamos para o comercial. Denúncia, reclamação, notícia e muito mais no Jornal do Sindicam SP, o veículo de comunicação do caminhoneiro autônomo no estado de São Paulo. Mais de 50 mil exemplares distribuídos gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiro das rodovias no estado. Se informe, denuncie, leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E entrevistando nesta noite o especialista de inteligência de mercado e pricing do Grupo Tracker, Frederico Lanzoni. Você falou de tecnologia, tem uma pergunta que a gente ia fazer um pouco mais à frente, mas vamos antecipá-la até para aproveitar o contexto, de que forma que a tecnologia pode ajudar o segmento a se prevenir, a se precaver contra essas situações. E a gente, é engraçado como nós estamos em 2016 e é uma informação super atual quando nós conversamos de tecnologia. Então, eu falo que a empresa nasce hoje, ela nasce tentando evitar o roubo e o furto. E existe dois caminhos ali que a gente fala, que é o hardware, é a tecnologia mesmo, um aparelho que a gente usa para evitar, olha, seu caminhão foi roubado, bateram na sua janela e falaram assim, estou te roubando. Caminhoneiro, entrega a chave. Não reage. E com a tecnologia você aciona a empresa e a empresa vai fazer toda a recuperação. Sua vida vale mais que o caminhão, isso aí é o óbvio. E tem toda a parte de inteligência, tem toda a parte de saber quais rotas. Então, o que a gente fala de monitoramento e logística, hoje no Brasil, em países latinos, nós não podemos falar que logística só é um cálculo frio de custo. Então, qual é o melhor caminho? Mas é o melhor caminho embutido nele o risco. Então, vou pegar aquela BR sabendo que ela é tradicionalmente uma BR que tem muito assalto, não dá para evitar, não tem um caminho alternativo. Então a tecnologia, o aparelho e toda a tecnologia embutida, mas a inteligência que está lá. Hoje as empresas não podem mais vender um hardware puro, ela tem que vender uma inteligência embutida em seu produto. E a tecnologia, ela vem, é engraçado, a gente está falando que em 68 eles já discutiam isso, estamos em 2016 no mesmo debate. Então a tecnologia ela vem para isso, para trazer esse tipo de conforto. É um dado, é frio. E o que eu posso fazer? O que a tecnologia diminui ou me auxilia? Sou caminhoneiro. Bateram no seu... Você tem uma tecnologia, você tem a rota, entrega a chave. Sua vida está na frente. Não discuta, não reaja. Nós sabemos que são quadrilhas especializadas, não é uma pessoa que acordou de manhã e falou quero roubar uma carga. Então eles sabem o que está fazendo, e ali você é a vítima. Você entrega a chave, acione a empresa se você tiver alguma tecnologia e faça todo o trabalho preventivo. Pesquise a rota, você é autônomo, você pode fazer uma rota diferenciada? É possível? Faça, pesquise, olhe o jornal, olhe o boletim, até
Você conversando isso, a gente vai trazer até esse tipo de informações nos próximos. Existem rotas melhores, existem pontos que são mais perigosos. É a inteligência aliada à tecnologia melhorando a vida do cliente, do caminhoneiro e do consumidor. E nesse diapasão, obviamente, como as empresas de tecnologia, elas combinam tecnologia, né? Então, é um software mais atualizado que fala com, por exemplo, as operadoras de celulares, que falam com a internet e tal. Mas aqui no Brasil, esses serviços ainda não são 100%. Quando a gente conversa de GPS, ok. Então, a gente tem algumas sombras. E nesses casos, o que fazer? Não, e aí que é legal, você tem uma empresa, ou você tem empresas que se preocupem com os dois pontos. Quando a gente conversa de sombra, a gente está falando de GPS, que é uma tecnologia de monitoramento. Quando a gente fala de roubo e furto, a gente fala de RF. RF não tem sombra, é rádio. E até você fala, rádio 2016? É o melhor no mercado. Eu até brinco, quem trabalha no mercado financeiro usa aquela calculadorinha que deve ser de 1980 e a melhor calculadora até hoje. Inventou-se o computador, inventou-se o Excel, mas é a mais eficiente. Então a tecnologia melhora, mas o que está funcionando não se mexe. Então hoje nós usamos radiofrequência quando nós falamos de roubo e furto, que é inclusive preocupado com sombra. E até mesmo o caminhoneiro, quando for procurar uma tecnologia e ouvir GPS para roubo e furto, calma e pensa direitinho, porque isso que você falou realmente influencia. O que significa dizer que para algumas atividades no mercado, existem algumas tecnologias que são melhores que outras. Sim, sim. Inclusive quando nós estamos falando de roubo e furto, que é totalmente diferente de uma cadeia logística. Você precisa prestar atenção, caminhoneiro. Essa informação é importante porque, de acordo com o segmento em que você atua, existe uma tecnologia que é mais adequada, né? Então aí você precisa fazer toda uma conjugação aí de valores, adequação, porque o custo-benefício tem que valer a pena. Então você precisa prestar atenção nisso. É isso, Frederico? Isso, corretíssimo. Tá legal. Nessa mesma pesquisa que apontou um crescimento de 60% de roubo e furto de cargas no estado, demonstra que esse tipo de crime vem crescendo gradualmente, né? Por exemplo, 34% em junho e 36% em julho em comparação a 2015, né? Na sua opinião, por que esse crime vem crescendo? Uma vez que você, na resposta anterior, nos assegurou que essas quadrilhas elas são especializadas. Nós não estamos falando de gente que sofre com a influência melhor ou pior da economia. É isso? Correto, correto. E aí a gente volta a outra pergunta, né? Quando a gente estava falando que o Brasil é um mercado muito carente de informação e dados. Sim. E nós não podemos tratar, às vezes, um assunto tão complexo acreditando que uma resposta é única, que a gente vai chegar na resposta e falar, é isso. É um setor complexo. E esse setor, quando a gente conversa um pouquinho sobre a economia do crime, a gente vai para Becker, que é um dos pesquisadores de 68 que começa essa escola do crime. Ele fala que tem três pontos principais quando nós tratamos a indústria do crime. Então, primeiro é investigar e prender. Isso tem que estar funcionando muito bem. Se isso não estiver funcionando, o agente criminoso se acha no direito de roubar. Ele fala, não vou ser preso, então vale o risco. Não? Inclusive cargas eletrônicas, cargas que ele sabe que é fácil escoar no mercado. O segundo é a punição. Então, roubei uma carga, vou ficar 15 dias preso? Vale a pena, óbvio. Então, a punição tem que ser uma punição dura. E às vezes a pessoa fala, nossa, você está falando sobre isso, mas sim, tem que ser uma punição dura. Para o agente criminoso saber que na hora que ele rouba e ele é pego, ele vai ser preso, ele vai pagar por esse crime. E o terceiro são aspectos que são tratados aí, que são os aspectos sociais, que é a economia, que é a educação, que é mesmo aspectos sociais, que normalmente nós não entramos nessa escola, porque nós temos que analisar o dado frio, e às vezes o dado pode ser dúbio quando a gente fala em um aspecto social. Então são 3 pontos que tem que estar preparado. Então eu acredito sim que existam influências nesse setor que tem que ser analisada e olhado com calma. Nesse aspecto da punição, Frederico, recentemente o governador do estado assinou a regulamentação de uma lei que impacta diretamente no combate de crime, de roubo e furto de cargas, aprovadas na Assembleia Legislativa em 2014. Essa lei caça o CNPJ dos estabelecimentos varejistas que forem flagrados com mercadorias roubadas, ou seja, estabelecimentos receptadores de carga roubada ou furtada.
Você acredita que essa lei possa ser eficaz no processo de diminuição desses crimes? Olha, como qualquer lei, eu acredito que a lei sozinha, ela não é um agente solucionador. Ele tem que vir seguido de outros pontos. A gente acabou de conversar. Daquele tripé que você disse anteriormente, que é a fiscalização e a investigação. Eu já vejo juristas discutindo que nossa lei é uma das melhores leis, são uma das melhores leis do mundo. A aplicabilidade delas é que são complicadas, né? Então não adianta uma lei excelente se não tivermos a atuação das forças públicas de averiguar e prender, se não existe punição adequada. Então a lei acaba se tornando obsoleta. A lei é ótima, a lei é perfeita, só que tem que todos os aspectos da economia, todos os aspectos sociais estar seguindo, inclusive a aplicação da lei. Daí eu presumo a demora na regulamentação, porque nós no Jornal do Sindicam, nós abordamos essa demora numa edição de 2015, né? E as informações que nós tivemos dos órgãos envolvidos, que era, na ocasião, era a Secretaria de Segurança, Secretaria da Fazenda, a Procuradoria-Geral do Estado e tinha mais um órgão que eu não me recordo, né? Que estavam envolvidas nessa regulamentação. Daí a dificuldade, porque a aplicabilidade dela também depende, obviamente, do fiscal da Fazenda, do agente de segurança pública, seja ou PM ou a civil, no caso da investigação, e aí por diante. E é perfeito. A lei pode ser perfeita, a lei pode ser a melhor lei do mundo, mas se não funcionar o tripé, se não funcionar os outros mecanismos, não adianta. O agente criminoso não vai se sentir intimidado de cometer o crime. Ele vai olhar e vai saber que a impunidade está vigente. Então ele fala, eu vou sair impune, por que não? O custo-benefício, né, que a gente brinca muito em economia, o agente criminoso olha e fala assim, pô, o risco é baixo, por que não? Frederico, um momento só. Vamos para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E entrevistando nesta noite o especialista de inteligência de mercado e pricing do Grupo Tracker, Frederico Lanzoni. Se eu tivesse à frente de uma pasta de Secretaria de Segurança, por exemplo, para mostrar a real eficácia dessa lei, eu colocaria lupa. Nos próximos 60, 90 dias, em todos os estabelecimentos que são suspeitos. E começaria a criar ações para intimidar mesmo. Porque uma vez que que o poder público mostra pelos canais competentes, os veículos de comunicação, que está atuando, é uma forma de inibir, não é? Perfeito. E é o ponto que nós estamos conversando agora. Deve ser desenhado com qualquer lei qual vai ser o mecanismo de aplicação. Sim. A lei sozinha não vai responder. Então, acabou de citar uma ideia. E é isso que eu creio que o caminhoneiro e que o setor de vocês tem que olhar. Ok, a lei está vigente, mas qual vai ser a aplicação? Como vai funcionar? E aí, como nós fomos agora, nesses últimos períodos, nas urnas, votar e colocar nossos representantes nas cadeiras deles, fazer Devemos fiscalizá-los. Nós mesmos temos que fiscalizar. Olha, sou caminhoneiro autônomo, estão roubando carga. E agora? Quais são os planos de ação? Eu votei no senhor e eu quero saber o que vai acontecer. E a nossa responsabilidade como cidadão. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí a gente, extrapolando um pouco a fronteira do TRC, que obviamente os agentes que atuam nessa área, ou seja, o caminhoneiro autônomo, o empresário da transportadora e até mesmo o próprio embarcador, né, que tem o prejuízo eminente ali, imediato, de que forma, Frederico, você avalia que o roubo e furto de carga impacta a vida do cidadão comum? A dona Maria que está na casa dela lá fritando um ovo,
ou dependendo de uma pilha para colocar, de que forma que impacta a vida dela esses 60% de aumento de roubo de carga? Perfeito, e é um assunto que tem que vir à tona, porque o problema não é do caminhoneiro. O problema ele acaba ocorrendo na seguradora. Então, o aumento de seguro, essa mistura de seguro, o preço final da mercadoria é algo que ninguém comenta sobre isso, mas todo esse aparato de segurança tem que ir para algum lugar. As empresas não assumem esse prejuízo. E além de tudo, a carga é roubada, a reposição desse produto, ela tem que ir para algum lugar. Não tem como uma empresa assumir esse prejuízo e falar ok. Então a gente fala muitas vezes de imposto, quanto os impostos afetam a mercadoria, mas essa economia, essa indústria do crime, ela tem uma externalidade negativa enorme no produto final. Então toda vez que a Dona Maria, o seu João, o Paulo vai comprar uma televisão, que são equipamentos muito roubados, ou cosméticos, que a gente fala, nossa, como está caro, saiba que no preço final daquele produto existe também a mensuração da economia do crime, da indústria do crime. Quanto o crime custou nesse produto final? E até esse tipo de debate que a empresa está começando a levantar e querer levar para as instituições de ensino, para a gente começar a conversar sobre isso. Porque hoje a gente só consegue falar de 2 pontos. Isso piora, na minha avaliação, piora a situação para todo mundo, inclusive da própria empresa que tem que majorar o seu preço. Porque numa situação em que se vende pouco, com o preço majorado, se vende menos ainda. Então é uma preocupação de todo mundo, né? Inclusive do governo. E quanto custo aumenta hoje para o governo, e é tributário, então sai do nosso bolso, para que a secretaria consiga deter essa externalidade? Porque, novamente, quando falha a punição e quando falha, os agentes públicos estão correndo, e a polícia está indo para a rua, mas e a efetividade disso? Isso tem um custo. Sim. Se isso não é eficiente, se todo esse aparato policial não está tendo um resultado, isso também atinge o nosso bolso na tributação. Então, olha como uma cadeia enorme. Ela atinge o preço, ela atinge a tributação, ela atinge os órgãos públicos. A externalidade é enorme, é enorme. É pouco debatida, mas é enorme. Mas nós precisamos debater mais isso, porque as nossas autoridades aqui, elas se mexem não com a estatística, elas se mexem quando na Paulista, que é uma das principais avenidas aqui de São Paulo, da cidade de São Paulo, quando 2 milhões de pessoas vão lá para a Paulista pedir o fim do roubo de carga, ou o fim, enfim, quando a opinião pública se mobiliza. Então a gente precisa começar, na minha opinião, Frederico, a mobilizar a opinião pública, né? Porque não se trata só de caminhoneiro estar morrendo, de empresário estar tendo um custo exacerbado com seguro, do embarcador ter esse custo aumentado no seguro, porque a carga dele é visível. E por falar em carga, chegou até nós, Frederico, uma informação de que as transportadoras estão denominando as cargas de acordo com o valor segurado e a frequência de roubo. O que significa isso na prática? Outra externalidade negativa, ela até pode ser associada à pergunta anterior. Ela é classificada, e a gente tem em nossa área de inteligência do comando nosso, já trouxe essa informação, que elas são classificadas pela frequência de roubo. Então, uma mercadoria que é muito roubada, os próprios agentes olham e falam assim, não, essa aqui é uma mercadoria muito visável, eles enquadram como ouro. Quando uma mercadoria é visada, e aí é toda a lógica que ocorre. Seguro mais alto, o preço da mercadoria sobe mais. Então, novamente, quando a gente sempre está falando aqui, cosmético, produtos eletrônicos, são produtos que entram nessa categoria. E eles vão criando faixa. Novamente, o que nós estamos discutindo agora. O agente não pode ficar com esse custo, ele tem que repassar. Então, quando a gente fala em mercadoria ouro, tenha certeza que isso pode estar acontecendo. Agora, não que o empresário haja desse jeito, lógico que não, porque seria muito draconiano, né? Mas o que significa dizer que eu, empresário, na hora de precificar o valor desse transporte, eu vou incluir uma margem que é da possibilidade do roubo, de acordo com a mercadoria ali, é isso? Cada empresa tem um seu pricing, então a gente pode
pensar desse modo, pode pensar que tem empresas que já façam uma análise de risco e, dada essa análise de risco, o pricing já venha com esse valor embutido. Tem empresas que já foram roubadas e tem que colocar esse prejuízo em algum lugar. Ok, e aí coloca lá as faturas seguintes. O que a gente pode garantir hoje é que, independente do modelo de price que a empresa faça, a indústria do crime afeta o price. Isso aí não tem como dizer que a empresa vai assumir uma perca de material de 1 milhão e não tenha sentido. Então, isso que esse roubo de carga afeta também o cidadão comum, e muito. Agora, Frederico, o Grupo Tracker tem alguma parceria com órgãos públicos no sentido de inibir a prática desses crimes? Quais os órgãos e como funciona? É possível revelar essas informações? Temos sim alguns, até porque não adianta criar um relatório desse e não ter parceria para, inclusive, passar as informações para a Secretaria Pública. Nós temos parcerias com a Interpol, temos diversas parcerias, até porque estávamos conversando de empresas atuais, de empresas que olham para isso, e hoje um dos itens que uma empresa jovem, uma empresa com uma cabeça fresca tem que ter é parceria. Nós sozinhos, a Tracker sozinho, nenhuma empresa sozinha vai resolver o problema do crime. Então hoje temos parcerias fortes, até porque se a segurança pública não funciona, não somos nós que vamos subir, por exemplo, no morro e pegar o caminhão. Sim. Temos que ter o agente público ali, efetivando aí a recuperação do bem do cidadão. Então, sim, temos parcerias, é muito produtiva e a gente quer estreitar ainda mais essa parceria, fazendo isso que você comentou agora. Nós sabemos dessa carência, então nós temos uma área que está focando em dados e informações, vamos repassar. Alguns agentes já estão solicitando para a gente esse boletim, já estão querendo conversar sobre esse assunto, nós vamos fazer palestras sobre eles. Pelo que eu entendi, o boletim ele não nasceu para falar só de TRC, só do transporte rodoviário de carga. Não, ele nasceu para falar da economia do crime como um todo. Ok. E aí, na questão de veículos, de motos, de veículos agrários, enfim? Todos, no geral. Tudo que influencia essa cadeia que nós atuamos hoje. E claro, como eu falei, dependendo da palestra, nós trazemos também profissionais de outras áreas. A última que nós fizemos sobre a economia do crime, trouxemos um profissional sobre fraude bancária. Porque às vezes isso afeta a vida do caminhoneiro, ele não sabe disso, mas às vezes tem uma fraude ali que implica num pricing, ou um compliance, ou uma transportadora. Então, informações em gerais também de economia do crime que atingem a vida do dia a dia. Esse é o intuito, a economia do crime como um todo. Acabamos de falar então com o Frederico Lanzoni, que é especialista de inteligência de mercado e pricing do Grupo Tracker, na verdade, Grupo Tracker. Chegamos ao final de mais um programa e gostaria de agradecer a sua participação, deixando o espaço aberto para suas considerações finais. Bom, o prazer foi todo nosso, primeiramente. Espero que essa parceria seja enriquecedora. Espero que tenha ajudado um pouquinho aí o dia a dia do caminhoneiro. Eu até falo um pouquinho disso porque o meu cunhado trabalha com isso, só que ele trabalha no Mato Grosso do Sul e eu sei, a gente vê ele acordando 4 horas da manhã, pegando o caminhão, entrega. Então, às vezes a entrega é de cara, a gente tem que ter um caminhão diferenciado, todo o trabalho que é financiar um caminhão que não é fácil. Sim. Então, assim, eu até fico um pouco às vezes, porque eu sei a dificuldade que ele teve e que ele tem ainda. Então, eu espero que tenha ajudado um pouco, espero que essa parceria seja enriquecedora e o que vocês precisarem da gente em relação a dados, informações, o Grupo Tracker está aberto para vocês. Tá legal. A gente que agradece a oportunidade e agradece também a sua audiência, caminhoneiro. Obrigado por nos prestigiar mais uma vez com a sua audiência e ficamos por aqui até a próxima semana. E lá com o Norival de Almeida Silva, que é o apresentador oficial e que por uma questão pessoal não pôde estar presente neste programa. Um abraço para vocês e até o próximo programa do Transportador para quem abastece o Brasil. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros,
toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.